Olá, amigos da Orquestra Locomotiva, muito bem-vindos a mais uma live. Toda quinta-feira, 20 horas, a gente tem esse momento especial para cada semana compartilhar alguma boa notícia com vocês. Estão acontecendo muitas coisas boas no projeto durante esse ano, estamos observando todas as regras necessárias neste tempo especial de pandemia, mas alunos parcialmente online, tendo as suas aulas, outros presencialmente, e a gente está muito animado para esse ano cheio de desafios. Por falar em desafio, hoje nós vamos falar sobre algo muito desafiador para nós, mas um projeto que a gente está muito animado. O ano passado, trabalhou conosco duas consultoras, e elas estão conosco aqui, já vão se apresentar, é a Martina Rilo e a Pilar Cunha. Elas são especializadas no terceiro setor, especialmente em mensuração de impacto social. Então, tem muita notícia boa nesse sentido. E boa noite, Martina, boa noite, Pilar. Sejam bem-vindas a essa live. E nos diga aí, como é que foi essa aventura de se conectar conosco e trazer alguns princípios para a gente começar a trabalhar? Boa noite, Pilar, Sérgio e quem estiver assistindo a gente. Bom, sou a Martina, foi muito interessante o trabalho com o Locomotiva, acho que a gente vai contar em detalhes, mas tem uma coisa que a gente poderia já mencionar de cara, que foi a disponibilidade da equipe e o interesse em aprender, em se envolver. Então, avaliação, mensuração de impacto não é somente uma coisa técnica em que você levanta dados e depois sai andando, mas sim um processo de compreensão mesmo do que é a mudança, né, produzida por uma determinada iniciativa social. Então, mexe muito com a alma, né, com o propósito da organização e do projeto. Então, o interesse do Locomotiva em conhecer de fato o que a metodologia produz na vida dos jovens e no convívio das famílias, e tudo isso era um interesse muito legítimo, né? Muito bonito. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é isso, que foi um trabalho que a gente contou com a participação intensa da equipe, o interesse de construir uma coisa realmente de qualidade, que pudesse gerar evidências consistentes sobre sobre o que o projeto produz, né? Legal. Legal, Martina, obrigado. Diz aí, Pilar, essa primeira apresentação aí, o seu comentário geral. Boa noite, pessoal. Eu sou a Pilar. Acho que como adicionando, né, ao que a Martina já trouxe, eu sinto vontade de contar que, além do envolvimento da equipe, foi super interessante entrar em contato com os públicos do projeto, né? A gente, por conta do que a gente vai contar aqui para vocês, a gente entrou em contato com alunos, com ex-alunos, com os professores, com parceiros, além da equipe, né, com patrocinadores. Então, foi super interessante também poder escutar a visão deles e perceber essa abertura, né, que a gente encontrou na equipe, também nas pessoas que convivem com o projeto. E aí a gente também pôde, obviamente, né, conhecer muito mais sobre a própria organização, sobre o projeto, mas que foi também muito marcante, assim, essa abertura que acho que a gente encontrou na equipe, estava presente também em todas essas pessoas que, de alguma forma, estão aí fazendo o projeto acontecer, né? Legal. Ó, eu estou aqui ansioso para já saber alguns breves resultados, né? Alguns breves indicadores, porque isso realmente é muito legal. Você, Martina, tocou num ponto que para nós realmente foi crucial, né? Pudemos olhar para dentro. A gente precisa, de fato, mensurar impactos, né? E aprendemos com vocês, para que o nosso norte esteja muito claro e daquilo que
do que fazemos, como fazemos, por que fazemos, onde queremos chegar. E de uma forma geral, o que você diria para nós, né? O Projeto Locomotiva ele tem como lema despertando talentos, transformando realidades. De uma forma geral, no trabalho, você percebeu o que está acontecendo? Olha, já vai logo na, na Na pergunta, jugular. na jugular. Não, acho que a gente percebe, sim, né, que tem mudanças acontecendo e despertando talentos. Então, tem alguns, o que a gente chama de achados, né, que são conclusões que a gente pôde produzir aí a partir da coleta de dados, da escuta dos diversos das pessoas, né, que estão no entorno aí do projeto. E acho que eu vou começar com uma coisa, tá? Para a gente Vamos lá. ir explorando isso aos poucos. Então, a primeira tinha uma pergunta muito direcionada para a questão da aprendizagem, né, dos alunos e alunas do projeto Locomotiva e um pouco se a metodologia, o quanto que a metodologia estava sendo eficiente, né? E aí, nessa avaliação, a gente mensurou, então, com cada jovem e também a família, o desenvolvimento de de uma série, na verdade, de competências, né? De habilidades. E o que a gente percebe é que sim, né? Que o projeto ele produz aprendizagens muito consistentes no que se refere ao contato com o instrumento, mas também a aspectos mais subjetivos, como umas competências mais abrangentes, como disciplina, né, e respeito. Então, a metodologia ela se mostra muito potente nesse sentido, né? E aí tem alguns princípios da metodologia que se mostraram eficientes, né? Como o fato de ser aulas frequentes, as apresentações. Então, as apresentações elas são momentos realmente muito significativos e motivadores para os alunos e para as famílias. E isso, ao mesmo tempo, é uma frequência e não é um encontro por semana de 1 hora e a gente se vê só na semana que vem, é intenso. Então, também tem questões do quanto que os jovens eles se sentem exigidos, e isso talvez seja até um valor, né, do projeto. Então, com relação à metodologia, acho que primeiro achado, que é a primeira conclusão, foi essa, de que produz, sim, mudanças na aprendizagem, no contato dos jovens e das jovens com os instrumentos, então tem uma aprendizagem muito intensa, e que ao mesmo tempo que essa metodologia ela se mostra muito efetiva, ela também é exigente e pede, né, dos alunos e das alunas uma dedicação intensa. Gente, a gente fica assim muito feliz porque nós estamos completando 13 anos e todos esses valores, todos esses benefícios que a Martina está comentando, ela, na verdade, esteve poucas vezes no ensaio, numa reunião. O trabalho foi mesmo de coleta de dados, de entrevistas, de conversas, e nos anima muito os resultados prévios que a gente teve dessa equipe valorosa. Pilar, nesse mesmo ritmo, quer dizer, de uma forma geral também, a gente pode ficar à vontade em dizer para os nossos stakeholders, né? Os pais de um lado, professores da rede pública, privada, onde eles estudam, nossos patrocinadores, o município, que tem muita proximidade do Locomotiva, a gente está, assim, trabalhando muito perto, de uma maneira geral, de fato, está contribuindo para esse desenvolvimento social, cultural, educacional. Qual que é a tua primeira palavra nesse sentido? Acho que a tua pergunta envolve tem vários aspectos aí, né? Acho que um pouco na linha do que a
Martina trouxe, acho que a gente pode ir trazendo assim algumas imagens e a gente vai complementando, né? Fique à vontade, então, vamos lá. Acho que é bem interessante isso que você traz, porque a gente escutou realmente, né? Tanto as famílias, quanto esses parceiros e os próprios alunos e os professores. E tem algumas coisas que são bastante unânimes, assim, no sentido da percepção que todos os públicos têm. Todos veem o projeto como sendo uma iniciativa muito inspiradora para todo mundo que entra em contato com ela, né? Então, isso, as famílias percebem a mudança dos seus filhos no sentido, né? Se tornam muito orgulhosas de ver o avanço da aprendizagem, essa questão, né? Se surpreendem com a capacidade dos filhos de tocarem um instrumento. Isso gera, né, toda uma mudança dentro do ambiente familiar. Tem vários relatos que trazem isso. A gente passou a falar de outros assuntos que não existiam na nossa vida cotidiana. Percebo os meus filhos mais envolvidos aqui em casa, nas questões domésticas. Então, tem uma mudança de comportamento que é observada em algumas famílias trazem isso. Tem uma questão de um hábito, né? A música e a cultura como um todo acabam entrando na vida dessas, não só dos alunos, mas das famílias, né? Então, tem um dado interessante que surgiu, que os alunos eles têm uma frequência em atividades culturais que é acima da média da população brasileira, né? A gente comparou os dados que a gente levantou com uma pesquisa que é feita, né, uma outra pesquisa sobre esse campo, e a gente percebe que o pessoal que frequenta o projeto tem um hábito maior de frequenta mais certos ambientes. Então, isso acaba entrando na vida, né? E é claro que a gente sabe que não é só do aluno, é da família como um todo. Então, acho que isso é um aspecto interessante. E acho que somaria isso, né? Uma fala que vem dos parceiros, né? Acho que tanto na escola quanto poder público, que trazem essa questão de ser um projeto que acaba sendo uma referência para outras iniciativas sociais do município, pelo fato de vocês terem uma estrutura muito interessante, e a forma como vocês conduzem os trabalhos, isso acaba sendo uma referência muito importante. Então, vai além do efeito que causa no próprio aluno, mas tem também algo que se reflete no campo social de forma mais ampla. Muito bom ouvir isso tudo. Sabe que, na verdade, nos últimos 3, 4 anos, né, quando estávamos para completar ali o 10º ano, a gente colocou no radar essa mensuração de impacto social. Fazíamos isso empiricamente, não é? Conversávamos bastante com pais, com alunos, com professores, nas nossas prestações de contas que fazemos semestralmente, no mínimo, para os nossos patrocinadores e autoridades também, sempre divulgávamos, né, de uma forma geral, o que estava acontecendo e tudo que a gente ouvia, especialmente de pais e dos próprios alunos, o que acontecia na vida familiar. O que vai acontecer agora é que, com a metodologia estabelecida, a gente vai agora, aquilo que era perceptível, de alguma maneira empírico, por que não colocávamos no papel? E agora a gente vai colocar. E aí eu quero ouvir vocês acerca disso, né? Quem for ler tudo isso, esses próximos anos, porque é um projeto que vocês nos auxiliaram como consultoras para a implementação da metodologia, e agora, tudo aquilo que a gente falava que acontecia, agora o desafio é que os números, né, os números, os comportamentos, enfim, número não é a melhor palavra, né? Mas os dados, de uma forma geral, eles vão refletir aquilo. Quero que vocês saibam também que nós já temos uma equipe de 8 voluntárias para ir para as casas, foram já treinadas pela responsável do projeto, uma das responsáveis que é a Alessandra, que vocês trabalharam pertinho com ela. Então, a gente está, assim, muito animado para agora, o que foi feito o ano passado para a criação da metodologia, agora a gente vai para o campo
para buscar esses dados todos e conhecermos nós mesmos, né, cada vez mais o projeto, e quem está de fora também poder fazer uma avaliação. É por aí, meninas? Vamos lá, Fala você Martina. primeiro agora? Não, vamos mudar um pouquinho a ordem, né? Ok, como quiser. Então, Sérgio, eu acho muito legal isso que você está trazendo, porque uma das intenções, esse processo de avaliação nessa primeira rodada, digamos, ela tinha duas intenções principais, né? Acho que é legal contar isso. Uma delas era observar até aqui, fazer uma coleta de dados que ajudasse vocês a enxergar resultados, né? A já ver, né? Ter essa resposta um pouco mais embasada aí, né, em dados e informações, para que vocês enxerguem o que... Desculpe, e corrigirmos algum rumo, se necessário fosse, né? Nós estamos abertos então, para isso. Com certeza. Acho que a avaliação ela tem sempre muito esse objetivo, né? De não só mostrar resultados, mas de gerar processos de aprendizagem internos e uma possibilidade de vocês, né? Ao saber isso tudo, o que é que a gente precisa fazer para melhorar, como é que a gente segue aprendendo com a nossa própria experiência. Então, a gente tinha esse objetivo de fazer uma primeira coleta e também ajudar vocês a estruturarem uma metodologia de monitoramento e avaliação que vocês vão dar sequência daqui para frente, né? Então, como vocês continuam internamente se dedicando a fazer esse tipo de observação e de reflexão? E aí eu acho muito legal escutar de vocês que vocês já estão, né, já conseguiram, exatamente pela equipe ter se envolvido tanto, né, e ter sido tão aberta a aprender com esse primeiro processo, incorporar isso já no dia a dia de vocês, porque daqui para frente é muito... esse é o grande valor, né? Como que vocês continuam gerando essas informações, fazendo essas escutas, né, dos públicos que estão envolvidos com o projeto e cada vez mais avançando nesse caminho da aprendizagem, né? E da melhoria, né? É isso. Como é que eu repenso as minhas estratégias para ir sempre me aproximando mais daquele que é o propósito real do projeto? Então, acho muito legal saber que vocês já estão com o pessoal, que a Alessandra pegou mesmo, e já está treinando uma equipe, que isso é essencial. A equipe está animada. Legal. Pilar, deixa eu fazer uma pontinha aqui para o comentário da Martina. Martina, é impressão minha ou, por exemplo, nós aqui como instituições do terceiro setor brasileiros, nós temos, de repente, oportunidades de inspirar ou tocar grandes fundações internacionais que possam ter recursos também para compartilhar conosco aqui, uma vez que a gente tenha um processo que realmente aquilata, né, mede, mensura. Como é que você vê esse momento nosso aqui conectado com o que a gente está fazendo e oportunidades que às vezes a gente desconhece hoje e portas que podem ser abertas? Então, acho que, de modo geral, a necessidade de avaliar e de fazer mensuração de impacto, como a gente estava dizendo, é uma tendência bastante forte no campo no Brasil e fora do Brasil. Mas, claro que isso não é uma coisa que está resolvida, né? É uma tendência, tem muita gente trabalhando para isso, e justamente para poder tornar mais tangível, né? O que esses projetos eles produzem em termos de mudança na vida das pessoas, né? Acho que tem uma tendência mais da área social, como um todo, às vezes, de se basear muito no relato do que é feito e dos esforços. A gente fez isso, fez aquilo, a gente se esforçou, a gente tem boas intenções, a gente quer o melhor, mas... E todos querem, né? Ninguém começa uma ONG porque não tinha o que fazer. Exato. Não é porque está sobrando nem tempo, nem dinheiro, nem nada disso. É uma vocação, né? Algo do coração, né? Mas então, e aí acho que justamente porque é uma área social, ela tem um pouco essa junção entre propósito
propósito próprio, né, entre e uma área como um todo, e uma mudança que é, né, objetivamente uma mudança social, a interferência na vida para melhor, né, mas a construção de laços sociais. Então, essa necessidade de avaliar, ela vem muito com uma necessidade das organizações elas relatarem, além do seu esforço e suas boas intenções, o que acontece de fato. Né? E isso é importante na conversa com financiadores, porque muitas vezes os financiadores eles vêm de outro campo, né? Muitas vezes eles vêm ou do setor privado, ou eles são, sei lá, e não necessariamente a linguagem é a mesma, então a avaliação ela ajuda um pouco a contar o que os projetos produzem de fato na vida dos seus beneficiários, das suas comunidades, que tornem para um interlocutor que não é tão próximo essa história um pouco mais clara, né? E que possa tocar, por exemplo, essa pessoa de outro jeito, né? Então, acho que... E isso não só... porque a gente está falando agora de financiadores e da avaliação como um meio de uma aproximação, uma possível aproximação com financiadores, mas isso se dá com todo mundo. Então, também a gente também tem conclusões que podem ser importantes para as famílias, e as famílias, então, aumenta a transparência e estreita a comunicação, não só com financiadores, mas com todos esses stakeholders, né, que você estava falando, esse conjunto de pessoas que está no entorno. Então, o parceiro na escola pública, o financiador, a família, enfim, toda uma comunidade, né? E eu achei muito interessante isso que você falou, que de algum jeito as organizações, elas fazem de um jeito menos sistemático, talvez mais intuitivo, Coração, né? Põe a alma ali, a praça, sabe? Tem alguma competência que ele quer compartilhar, porque sabe que vai fazer bem, mas depois precisa organizar isso, né? Então, e aí muitas vezes tem essa a gente escuta também quando as organizações pedem para fazer avaliação, assim, a gente está contando a nossa história, mas nem sempre as pessoas entendem o que a gente está contando, então a gente precisa de um jeito mais organizado, mais estruturado. Legal. E eu acho bem importante dizer isso, porque não é que as organizações não fazem, a gente não faz, a gente não olha para resultado. Não é verdade, olha, mas às vezes precisa de uma estrutura, de um processo mais sistemático. Muito legal, muito legal. Gente, deixa eu tocar em dois pontos aqui. Impressionante, a gente só tem mais 10, 12 minutos e é gostoso demais falar. Parece que a gente passaria muito tempo aqui, porque, na verdade, nós gastamos muito tempo conversando, mas naquilo que for possível condensar e naquilo que está nas memórias de vocês, falar um pouquinho de diferencial, né? Vocês fazem esse trabalho e, de alguma maneira, vão nos acompanhar aqui, mas para outras organizações também. Vocês perceberam alguma coisa que o Locomotiva ele se destaca, se diferencia, de fato é olhado com um olhar diferenciado por conta de determinadas características? Queria que vocês tivessem um ou dois exemplos, caso tenha, se não tiver, está tudo certo. Acho que todas as organizações têm os seus diferenciais, né? E aí, mais falando de qualidades, né, do que necessariamente de quantidades, né? Do que alguém faz mais do que outro alguém, né? Mas sim uma característica da organização. E acho que a gente conversou bastante com a equipe um tom, um jeito de funcionar muito profissional, assim. Então, uma preocupação com a qualidade, inclusive em alguns momentos a gente, né, tem esse padrão de qualidade, digamos assim, ele foi também teve presente também no processo de avaliação, né?
E aí eu ia juntar isso com uma coisa que a gente fez a avaliação olhando, né, perguntando bastante sobre o desenvolvimento dos jovens para eles e para as famílias, mas a gente também fez um levantamento, como a Pilar mencionou no começo, com membros do conselho, financiadores, né? Então a gente também estruturou um jeito de levantar informações com esses públicos, e a percepção, e várias dimensões foram perguntadas, né? E uma delas era a questão da gestão e da transparência, né? Como é que esses stakeholders, como é que essas pessoas percebiam a transparência, a qualidade da gestão, né, do Locomotiva. Sim. E aí teve um diferencial que tem a ver com isso que eu estou dizendo do profissionalismo, né? Teve uma percepção muito, muito forte, né, de uma gestão transparente, de uma preocupação com a prestação de contas. A gente se alegra muito, Martina, de ouvir isso, porque, assim, por sorte nossa ou por algum outro fator, no decorrer do tempo, pessoas de muita qualidade se somaram como voluntários para fazer parte do board executivo que você mencionou. Eu diria para vocês que essa equipe, né, que tem são grandes profissionais do mercado, mas tem muito coração esses caras, né? Então, depois que a gente começou a ter essa equipe conosco, e, puxa, realmente a gente percebe que em vários aspectos continuamos crescendo em qualidade, mas a gente quer continuar a crescer. Eu sei que a Pilar tem alguma coisa para pontuar em relação a isso também. Sim, eu ia pedir mesmo para fazer né, assim, trazer um outro aspecto, que eu acho que é claro que, né, toda avaliação traz também alguns pontos de atenção no sentido de coisas que precisam ser cuidadas, né? A gente olha para os resultados, inclusive para levantar, puxa vida, o que é que a gente precisa, talvez, repensar, ser zeloso daqui para frente. E acho que tem um dos aspectos que ele, apesar dele ser algo que pode melhorar, ele também fala de algo que é muito interessante no projeto. Teve pedidos de diversos públicos para conhecerem mais. Então, um pedido de que o projeto melhore a sua comunicação com as famílias, com os próprios alunos, com os parceiros. E isso, na verdade, é interessante porque fala de um interesse, né? E de uma proximidade, de uma vinculação com o projeto. Então, ainda que vocês façam um grande esforço nesse sentido, parece que não é suficiente, que há um interesse de maior envolvimento, né? As famílias apontaram que têm vontade de se envolver com certas atividades, gostariam, inclusive, que o projeto pudesse oferecer atividades para as famílias e não só para os alunos, né? Então, tem um potencial, talvez, de diferenciação do público, né? Isso surgiu como uma possível, né, um possível caminho para vocês refletirem, né, o quanto que vocês poderiam ampliar ainda mais esse impacto ao olhar para os outros possíveis públicos que talvez sejam um pouco mais diferentes de quem frequenta atualmente o projeto, mas que seriam muito beneficiados com uma possível aproximação, né? Então, acho que isso é legal de ressaltar, porque ainda que seja um ponto de melhoria, ele fala de uma qualidade de vocês, né? Pois é, não, muito excelente mesmo. Eu acho que a gente já está dando algum passo nesse sentido. Agora que nós criamos esse grupo para trabalhar mesmo, né? Nessa coleta de dados, estar presente nas famílias. São algumas mães de alunos, né? E outras que conhecem o projeto e vão se voluntariar algumas horas por semana para fazer isso. A gente pegou já esse princípio, começamos a trabalhar, mas é bom saber que há essa demanda, né? Porque a gente está aberto mesmo para nos estruturar nesse sentido. Meninas, não sei se vocês têm algum comentário adicional para fazer ao que eu vou perguntar aqui, vocês fiquem à vontade, a gente está indo para a parte final dessa nossa live. Você que está nos acompanhando, se não está registrado no nosso canal, você pode se registrar, dá o seu like aí se você gostou, faça o teu comentário, a gente aprecia muito. Sempre recebemos informações. Como é que podemos apoiar o Locomotiva?
Tem muitas maneiras. Nós estamos ampliando o voluntariado, você pode ser um mantenedor financeiro, você pode oferecer os seus dons pessoais, você pode nos conectar com uma organização. O Locomotiva, ele capta recursos, a maior parte deles atualmente por meio de incentivos fiscais, e a maior parte dos contribuintes ou dos apoiadores são pessoas jurídicas que estão no lucro real, contribuintes aqui no estado de São Paulo, no Brasil. Enfim, há muitas maneiras de apoiar, todo apoio é muito bem-vindo. Mas eu quero agora falar no coração de vocês, né? Eu sou muito suspeito, porque no primeiro mês que o Locomotiva funcionou e eu vi a orquestra tocar pela primeira vez, na época com 15, 17 alunos, né, lá em 2008, foi uma grande emoção, e de lá para cá eu não parei de me emocionar. Quando visito famílias, quando pergunto, assim, é muito legal. Em algum momento do trabalho, no desenvolvimento, o coração de vocês, de alguma forma, foi tocado também? Ouvindo alguém, perceberam algo na alma ali que falou com vocês? Queria ouvir isso como a minha última observação, e depois vocês vão poder fazer alguma observação final, se tiverem. Falar do coração agora. Olha, Sérgio, nessa experiência assim, né, de trabalhar com organizações do campo social, acho que isso é algo que sempre acontece, né? Porque entrar em contato com esse tipo, com essa natureza de trabalho, né, que é algo que vocês trazem algo para o mundo por enxergar uma necessidade e se colocar a serviço, né, disso, é sempre muito bonito. Então, isso, inclusive, é o que me vincula ao campo social, né? Eu acredito muito nesse tipo de trabalho como um dos caminhos de transformação, né? E é maravilhoso poder, acho que tanto conhecer, né, isso de poder conhecer a equipe e o grau de dedicação e de compromisso, de abertura. Então, acho que a gente teve conversas muito bonitas ao longo do processo e, né, corajosas. Então, acho que isso certamente sempre mexe com a emoção. E escutar, a gente escutou muitos depoimentos, né? De mudanças de vida, de histórias de vida. Então, às vezes, chega algo que vai além do projeto, mas o projeto é uma oportunidade para a pessoa se conhecer melhor, entender sua história. Mesmo os educadores, né, que tem muitos deles que são ex-alunos e que se formaram aí dentro e continuam. Exatamente, isso é uma das coisas que a gente identificou, né, que tem esse perfil de formação da carreira, né, a música como possibilidade de carreira para grande parte de quem está no projeto. Então, isso tudo é muito bonito e certamente teria vários possíveis depoimentos de momentos que me tocaram, mas, assim, é isso. Eu acho que foi muito prazeroso e muito inspirador poder conhecer o trabalho de vocês. Legal. Eu agradeço muito. Nossa, nós que agradecemos depois de ouvir de quem vem de fora, assim, se tornou de dentro, né? Coisa boa, pelo coração. E aí, dona Martina Rilotero? Esse coração argentino, né? Meio duro o coração Caliente. argentino. Não, eu acho, então, acho que é muito curioso, assim, porque eu fiquei muito tocada, assim, eu vi algumas apresentações à distância, eu não cheguei aí presencialmente, eu conheci o espaço, vi as crianças e os jovens tocando, é muito engraçado, né, ver aqueles... Cotoquinho de 7 anos, um instrumento enorme, às vezes. Instrumento é maior do que ele. E foi muito interessante. Quando eu fui lá, tinha tipo, as pessoas, as crianças, os jovens, enfim, estavam alguns entre pares num lugar, treinando eles mesmos, aí em outro era um grupo maior com um educador, então uma dinâmica muito viva ali, né? Uma coisa, tipo, parecia um organismo, né? E outra coisa que acho que me impressionou muito foi o respeito, né? Que eu acho que o projeto tem com os jovens, assim. Então, não é porque são crianças que são
café com leite, ou que não pode, assim, eles são colocados num lugar de aprendizagem intensa, vai tocar instrumento, vai apresentar, vai se expor. Então, é uma coisa de muito respeito e de colocá-los numa situação, uma confiança nesse sentido, né? De colocá-los num lugar de potência, né? Eu acho isso muito bonito, assim, acho... Top, muito bom, Martina, ouvir, muito bom, Pilar. Bom, pessoal, você que está aí nos acompanhando, está percebendo algumas coisinhas do que somos, da nossa história, do que a gente entrega. É uma alegria, é uma emoção muito grande. Martina e Pilar, vocês querem fazer alguma consideração final, assim, uma palavrinha para a gente encerrar acerca de tudo isso? Eu acho que eu ia mencionar isso, né, de que foi curioso que na avaliação para dentro, assim, né, o funcionamento todo de dentro, ele tem muitas coisas e muitas qualidades, e que essa questão que a Pili levanta era muito mais, os pontos de atenção é como é que pode abrir mais, né, como é que pode incluir mais, né, e essa foi uma grande questão trazida, que eu acho que é interessante escutá-la como uma demanda, né, do mundo, digamos assim, né, que é menos uma coisa de funcionamento para dentro e mais uma coisa de mais. E aí só agradecer também, assim, acho que como a Pilar estava dizendo, né, processos de construção bom, avaliações, elas não são processos fáceis, elas fazem com que a organização tenha que se olhar com muita honestidade, né? Então, de novo, agradecer o empenho, né, da equipe e de todo mundo que se envolveu, e estamos à disposição. Top. Nós que agradecemos, Martina. E aí, Pilar? Eu também eu fico com vontade, além, né, de agradecer, de encorajá-los a seguirem, né, nesse caminho, assim, que acho que vocês têm toda a capacidade, o interesse, A energia. né, a energia, e energia não falta, né, isso é algo, assim, que é muito marcante, acho que você traz isso, né, Sérgio, como liderança, e toda a equipe, acho que fica muito inspirada e muito, né, carrega também essa qualidade. Então, eu tenho certeza que, assim, só depende de vocês realmente se terem vontade e compromisso com a continuidade desse tipo de olhar, né? Porque é isso, o que vocês tiverem desejo real e se empenharem em fazer, eu sei que vocês têm capacidade de execução. Então, gostaria só de encorajar, sigam aí, né? Sigam em frente agora com as coisas que a gente foi construindo juntos. E é isso, estamos aqui próximas e agradecer muito, porque foi realmente um prazer. Que joia. Quero agradecer cada um de vocês que estão nos acompanhando ao vivo e outros que vão acompanhar em outros momentos. Nos contate. Obrigado, Martina. Obrigado, Pilar. Eu sei que daqui a pouco nós vamos conversar de novo, nós vamos aperfeiçoar aquilo que a gente já começou a fazer. E que bom que vocês perceberam também toda essa nossa energia e disposição. Essa também é uma marca nossa e nós estamos animados. Os tempos são tempos desafiadores, né? Enfim, no Brasil e no mundo, mas a gente tem convicção que vai cumprir a missão. Beijo para vocês. Beijo, obrigada, Beijo, Sérgio. gente, Beijos obrigada. para todas. Tchau, boa noite, pessoal.